Mais uma vez ficou patente a negligência, a omissão e até a irresponsabilidade do governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Eu já vinha alertando há mais de um ano que nós tínhamos o presidente mineiro, Rodrigo Pacheco, se colocando à disposição, mesmo antes do governo do presidente Lula, para intermediar uma composição que pudesse resolver de forma definitiva a solução de Minas Gerais e não a solução do governo. A diferença que está sendo colocada é muito clara. Através da tentativa do governador de aprovar o regime de recuperação fiscal, ele tenta resolver o problema do governo dele e tenta empurrar essa dívida para frente, ou seja, aumentando o impacto dessa dívida sobre a vida de mineiras e mineiros no futuro. O que o presidente Rodrigo quer é exatamente resolver o problema definitivamente para Minas Gerais. Fez uma proposta serena, equilibrada, com conteúdo extremamente discutido com técnicos do Senado da República, com técnicos externos, inclusive, para solucionar o problema definitivo de Minas. E há, por parte do presidente Lula, completa e total sensibilidade. Aqui eu quero fazer um registro. Assim que eu comecei a conversar com o presidente Lula, que nós tivemos juntos, eu e o presidente Rodrigo Pacheco, o presidente Lula disse, como ele tem dito nas reuniões ministeriais, que ele vai governar para todas as brasileiras e brasileiros, independente da coloração partidária. Então nós vamos avançar. Hoje o ministro Haddad faz um anúncio importantíssimo, vai conversar com o ministro da AGU, Messias, nosso querido Messias, para que ele proponha a prorrogação conforme já combinado, porque o prazo é muito curto. Aí é a prova mais cabal da irresponsabilidade do governador. Ele deixou para a última hora enviar o projeto à Assembleia Legislativa, ou seja, não deixando alternativa ao governo federal. Então nós precisamos da sensibilidade e da análise técnica do Supremo Tribunal Federal para que adie e nos dê tempo suficiente para analisar a proposta, que eu quero acreditar que o governador de boa fé já aceitou, porque o governador nos disse na presidência do Senado da República que via com muito bons olhos a proposta apresentada pelo presidente Rodrigo Pacheco. Se isso for verdade e se ele continuar com boa fé e não continuar apenas tentando ganhar a narrativa e prejudicar as mineiras e mineiros, em especiais os servidores públicos que não fizeram essa conta e que ele tenta empurrar essa conta ao servidor, nós teremos com certeza uma solução definitiva que sirva para Minas, mas que sirva também de parâmetro federativo para outros estados que encontram-se na mesma situação. Minas tem uma situação, apesar de muito grave do ponto de vista fiscal, já que o governador aumentou a dívida em 1/3, ele governou praticamente com recursos da União. Foi 50 bilhões de reais durante os 5 anos, sob a égide de uma liminar que nem foi ele que conseguiu, foi o governo anterior a ele. No final do governo anterior, do governo Pimentel, houve uma liminar. Ele suspendeu o pagamento da dívida, ele, aliado ao governo Bolsonaro, não procurou o governo em nenhum momento para minimizar sequer os impactos à dívida mineira. Ele poderia ter feito isso para minimizar os impactos dos juros da dívida, não fez, ficou numa situação confortável, fez o seu governo, que de realização não tem nada, a não ser ter colocado a folha de pagamento dos servidores públicos em dia, com dinheiro da União, e agora deixou o Estado praticamente à beira de um colapso fiscal. Nós vamos evitar isso, porque nós queremos, independente da coloração partidária, avançar para preservar a condição mínima da prestação de serviço da saúde, da educação, da segurança pública, para mineiras e mineiros, servindo de parâmetro, inclusive para outros estados federativos. Obrigada. Na verdade, o Brasil voltou a dialogar com a imprensa nacional, voltou a dialogar com o mundo, está muito bem colocado do ponto de vista geopolítico. O presidente Lula, por característica, é alguém que dialoga para poder buscar convergência em torno dos problemas reais da sociedade, não só brasileira, mas é o líder certo, na hora certa, para poder discutir os problemas tão graves que nós vivemos, inclusive os problemas ambientais. O Brasil já é o grande líder na transição energética no planeta. Nós temos 88% da nossa energia elétrica limpa e renovável, temos 50% da matriz geral, ou seja, nós fomos para a COP e vamos para a COP 30 aqui no Brasil, de forma extremamente altiva, dar um exemplo para o mundo que nós estamos com projetos extremamente modernos que vão descarbonizar, inclusive, matrizes fundamentais, como a matriz de transporte e mobilidade através do combustível do futuro, enviado por nós e pelo presidente Lula ao Congresso Nacional e debatido na Câmara dos Deputados, projeto que cria o mandato para o diesel verde, aumenta a mistura do biodiesel, aumenta a mistura do etanol na gasolina,
cria a possibilidade da gente descarbonizar o setor aéreo através do combustível sustentável de aviação. Ou seja, o Brasil foi e agora recebeu um convite dos sauditas para participar de uma plataforma de discussão dos países produtores. Eu sempre tenho dito, e não vou mudar de posição só porque não estava no Brasil, estava na COP, de que o Brasil também é produtor de petróleo e gás. E tem, inclusive, uma das maiores petroleiras do mundo, que é conhecida pela sua segurança na exploração de águas profundas. Portanto, a nossa força é a pluralidade energética do Brasil e nós vamos usá-la a favor de construir geração de emprego e renda, oportunidade. É importante a gente ressaltar e fazer uma constatação. O Fundo Social, recursos advindos do petróleo no Brasil, serve para financiar saúde e educação. Semana passada mesmo, o presidente Lula lançou, e eu assinei essa medida provisória junto, o programa Pé de Meia, que visa manter crianças do ensino médio nas escolas, 20 bilhões de reais da PPSA advindas do Fundo do Petróleo Nacional. Portanto, os interesses são convergentes. O Brasil já é um grande salvaguardista, ou seja, já protege o meio ambiente de forma muito ativa. E o que o presidente Lula tem feito, é importante a gente fazer essa constatação, é defender que os países do sul global sejam respeitados na transição energética, como disse o Papa Francisco, de forma mais altiva, para que a gente possa discutir e valorar a questão da transição energética no planeta. É importante, e eu tenho dito isso, a transição energética só vai ter celeridade, só vai acontecer de forma efetiva se for discutido ou através de um crédito de carbono, uma agência internacional de carbono, ou de um outro critério, onde a gente possa reindustrializar, através das energias limpas e renováveis, os países que já têm matrizes, como o Brasil tem, e possa vender produtos verdes com agregação de valor, como aço verde, como agricultura de baixo carbono e muitos outros produtos que o Brasil e outros países da América Latina e do sul global podem fazer para se reindustrializar, para buscar a paz social, combatendo a desigualdade, que é o grande propósito do nosso governo. Não, com a Braskem não, tem com o povo de Maceió. No primeiro momento, eu estava com o presidente Lula, ainda na COP, quando recebemos as notícias dos abalos sísmicos. Eu mobilizei o grupo de trabalho que todos conhecem, que eu criei, quando no dia da infâmia, no dia 8 de janeiro, fizeram os primeiros ataques às torres de transmissão no Brasil, num sistema tão sensível como o setor elétrico brasileiro, através da portaria número 61, e comecei de lá mesmo a presidir esse grupo. Enviei a CPRM, o Secretário Nacional de Geologia, o nosso Serviço Geológico Brasileiro, para que pudesse monitorar toda a situação de Maceió. Isso foi feito. As últimas residências, me parece que em torno de 40 residências que ocupavam de famílias, que ainda ocupavam aquela região, foram evacuadas. Portanto, a preservação da vida, que é a grande preocupação num primeiro momento, foi garantida. E agora, naturalmente, nós vamos discutir do ponto de vista de governo, como é que vai se dará os desdobramentos desse problema, que é um problema social, é um problema político e é um problema também técnico, e dessa forma que o governo federal vai conduzir e dessa forma que o Ministério de Minas e Energia tem contribuído, informado a Casa Civil, a Presidência da República, cada movimentação que tem em Maceió. O senhor avalia ir a Maceió? Se necessário, eu já estou pronto para ir. Eu estou com a CPRM lá, estou com o Serviço Geológico, estou presidindo a sala de situação e, se necessário, estarei em Maceió para poder a gente avaliar com cuidado os possíveis danos que causou a exploração da salgema naquela região.